Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectador. Bom, muito prazer, mais um podcast na Contramão. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para as nossas vidas e para as nossas igrejas também, né, pastor? Aleluia. Fala um pouquinho aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores que estão conosco no podcast Na Contramão. E saiba você que esse podcast nasceu no coração de Deus e foi implantado no nosso coração para estarmos aqui anunciando o reino de Deus, esclarecendo muitas dúvidas e abrindo a mente. Na verdade, missionário Jonathan, abre a mente. Muitas pessoas estão com a mente travada e esse podcast Na Contramão vem para destravar a mente, principalmente concernente a assuntos que são pesados no meio gospel, no meio evangélico, no meio protestante. E nós vamos começar, missionário Jonathan, já com uma palavra. Você tem uma mensagem aí, uma palavra? Tem aqui pra gente um versículo para o nosso coração que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa é a mensagem Que bênção, para a gente hoje aqui, pastor. Essa palavra é poderosa, né? Muito, muito, muito. E qual é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui? Hoje é o extremismo religioso, tanto no meio evangélico, tanto no meio aí igreja, que é o nosso principal aqui assunto que a gente vai abordar e também é no podcast Na Contramão. E lembrando também, aqueles que estão nos assistindo, vão nos assistir a qualquer hora do dia, eu quero que você compartilhe com o maior número de pessoas, siga a nossa rede social no Instagram e se inscreva no canal do YouTube. Há uma promessa aqui do missionário Jonathan para um sorteio, né? Um sorteio, assim que a gente bater 1.000 inscritos no YouTube, 1.000 seguidores no Instagram, nas redes sociais, a gente vai estar em tudo, né? Hoje a gente vai fazer até também ali a nossa página no Kawaii. Que benção, hein? Agora nós vamos estar no Kawaii também, Aleluia. Então não vai ter rede social que a gente não vai estar. Instagram, YouTube, TikTok e Kawaii. Então segue lá, comenta, interage com o conteúdo e também manda pra gente o que você deseja, qual assunto você deseja que a gente aborde aqui nesse podcast Na Contramão. Porque o nosso propósito, igual o pastor disse, é iluminar, é transformar a mente das pessoas. Que bênção. E hoje, o nosso assunto hoje, ele é muito pertinente. Nós vamos falar hoje sobre extremismo religioso dentro do segmento cristão evangélico. É a nossa base. Nossa base é cristã, protestante, e são assuntos que acontecem muitas vezes até nos bastidores e não é tratado. São assuntos que não são falados, assuntos que os pastores, os programas, as mídias sociais, missionário Jonathan, elas não gostam de tratar, não gostam de falar, pois é muito polêmico. E eu já fui chamado de pastor polêmico, mas não é que eu sou polêmico, que eu gosto de mexer no calcanhar, eu gosto de ir na raiz. E hoje o extremismo religioso, ele tem acorrentado muitas vidas. Vidas estão se frustrando, vidas estão sofrendo e não sabem como se desvencilhar. Então eu quero tratar no podcast Na Contramão hoje sobre extremismo religioso. Lembrando, missionário Jonathan, já há uma novidade aí. Há uma novidade aí. É possível que essa semana nós tenhamos aqui um podcast ao vivo, hein? Isso. É possível. Porque agora a gente já está crescendo. Está crescendo, né, pastor? Em nome de Jesus. De forma bem gradativa e rápida demais. A gente está evoluindo aí o negócio. E nós vamos falar sobre o que nesse ao vivo? O assunto ser tratado vai ser sobre avivamento, é isso mesmo? Avivamento, né? Avivamento. Mas o que avivamento vai ter a ver com Na Contramão? Vamos deixar incógnita, né? Depois nós vamos ver. Sim, sim. Para aqueles que vão nos assistir, vão dizer, mas o que esses caras vão falar de avivamento na Contramão? Tem uma vasta gama de assuntos para nós tratarmos sobre isso. Tem muita coisa. Mas hoje é o quê? Extremismo religioso. Um pouquinho do que é o extremismo religioso é que quando... Quem tem o poder para condenar? Pastor? Para condenar o poder, a autoridade, o direito está nas mãos de Deus.
Então, o extremismo religioso é quando o homem, ele traz uma condenação também para as pessoas que ele está ali liderando. Pouquinho. Eu lembro-me de um fato de alguém que essa pessoa, ela teve uma tragédia e ela perdeu a vida nessa tragédia. E alguém disse que essa vida foi para o inferno. Garantiu que essa vida foi para o inferno. E eu fico pensando, será que um homem, por mais religioso que ele seja, e até mesmo talvez próximo de Deus, como muitos acham, ele tenha esse poder de falar quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Isso é um extremismo. Eu acredito que a gente não tem o poder para legislar a salvação de ninguém. Por exemplo, se alguém fez isso, vai trazer para ela a condenação. Se alguém deixou, porque a omissão também é um erro, mas eu não posso dizer com a afirmação plena de que aquela pessoa vai ser condenada e o destino futuro dela é o inferno. Mas o homem não tem esse poder de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas o extremismo religioso, ele traz isso nos altares. Traz isso nos altares. Então, eu quero, o missionário Jonathan, falar um primeiro tema que eu tenho aqui como base. Uhum. Eu fiz um esboço, eu gosto de trabalhar com esboço aqui. O primeiro tema é uma igreja extremista. Uma igreja ou uma liderança extremista, e repetindo mais uma vez para você que vai nos assistir nesse podcast, você que vai estar nos assistindo, nós não estamos aqui para atacar igreja nenhuma, liderança nenhuma. Nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas nós estamos aqui para expor fatos. Fatos para que as pessoas venham pensar, você vai me assistir, as pessoas venham pensar, será que eu estou vivendo num meio em que há um extremismo religioso? Aí, o primeiro tema é, uma igreja extremista vê os erros e falhas em todas as outras igrejas, menos nela mesma. Muitas das vezes escondendo seus próprios erros, abafando os escândalos dentro de uma instituição. O que eu quero falar com isso? Se você que me assiste está no meio extremista, que extremo fala daqueles que vão além e daqueles que ficam aquém. Passam da palavra ou não chegam à palavra. Mas uma igreja, uma instituição, uma liderança extremista, missionário Jonathan, ela vê o erro em todas as outras igrejas. Ela vê o erro em todas as outras denominações. Aponta, usa o púlpito e leva as pessoas a olharem para as outras denominações. Homens de Deus que estão pregando a palavra com sofrimento. Homens de Deus que estão nos hospitais. Homens de Deus que estão nas ruas. Homens de Deus que estão nas cracolândias da vida aí, onde jovens estão morrendo. E muitas vezes são julgados. Porque você vê o extremismo religioso, ele vê o erro em todo mundo. A igreja A está errada. A igreja B está errada. Quem pensa diferente é tratado como inimigo. Quem pensa diferente é tratado como inimigo. Se pensar diferente já está totalmente contrário, não é... E ela vê, missionário Jonathan, ela vê o erro de todas as outras igrejas, mas ela é perfeita. Mas eu tenho um pensamento particular que quando isso acontece, é porque quer abafar os erros da própria denominação. Tem pastores, líderes que estão vivendo um ministério mentiroso. Um ministério que não condiz com aquilo que pregam, só que muitas vezes o caso é abafado, não é tratado uma queda ministerial, não é exposto uma queda ministerial, mas aponta o erro lá da outra igreja. Porque lá na outra igreja o fulano caiu em adultério. Porque lá na outra igreja o fulano, o pastor da outra igreja, ele cantou a irmã. E isso, na própria denominação, não vê que ali também está acontecendo. Isso onde tem homem, tem isso, não só no segmento religioso. Onde tem homem, tem erro, né? Verdade. Já tem uma palavra de Jesus que ele fala nos evangelhos, antes de tirar o arqueiro do olho do teu irmão, tira primeiro do teu, porque senão, como que a gente desmoraliza o próximo, mas sem ter moral, sem ter ali as condições para poder julgar. Porque o extremismo religioso, ele mais julga do que perdoa, né? Verdade. Ele mais julga do que perdoa, ele não sabe perdoar.
mas ele sabe condenar, ele sabe apontar. Eu fico pensando, missionário Jonathan, nós cremos que o maior criminoso do mundo, ele pode aceitar Jesus. Ele pode ter um encontro real com Jesus. A pessoa mais pecadora desse mundo, ela pode se render a Jesus e ter uma vida transformada. Mas muitas vezes, dentro do extremismo religioso, o irmão que caiu, o irmão que pecou, o irmão que falhou, que estava ali sofrendo, muitas vezes não evitou a queda, não conseguiu evitar a queda, a igreja julga que ele nunca mais terá a oportunidade de se soerguer novamente. Isso é extremismo religioso. Sim, a Bíblia diz que nós vamos ter surpresa lá no céu. Mas que surpresa que é essa? Será que lá a gente não vai encontrar com um traficante que traficou? E eu não sei, mas Deus sabe. Mas será que a gente não vai encontrar com uma prostituta que se prostituiu nos últimos segundos, ela levantou a mão e pediu perdão? E daí lá a gente não vai entender nada, vai encontrar com ela, vai encontrar com ele. Então como que eu vou condenar ser uma pessoa extremista? Particularmente, o que você falou, eu penso assim, pessoas que você pensa que vai encontrar lá, talvez não vai. Não vai. E pessoas que você pensa que você tem a convicção que nunca vai estar lá, não vai. Você vai chegar lá no céu e fulano vai estar. Para surpresa tua, pessoas que você pensa que não vai estar lá, você vai encontrar. Pode ser que esteja, você encontre lá. Entendeu? Mas o extremismo, ele não deixa a pessoa pensar Lembro-me da palavra do saudoso Billy Graham para a rainha da Inglaterra, quando ela fez uma pergunta para ele, depois de uma audiência com ele, de uma reunião com ele, ele estava se despedindo dela, indo embora, e ele falou com ela assim, ela disse para ele, Billy, todos os pregadores que vêm ao palácio querem me convencer a aceitar Jesus. Mas você não está, como embaixador de Cristo, não está querendo me fazer aceitar o teu Jesus? Aí ele olhou para ela e disse assim, não, o único conselho, rainha, que eu te dou é aceite Jesus antes de morrer. E ela olha para ele e diz assim, mas eu não sei quando eu vou morrer. Como eu vou aceitar Jesus antes de morrer? Aí ele disse, pode ser daqui a 5 minutos. Pode ser, a sua partida pode ser daqui a 5 minutos. Então você vê como há uma seriedade, missionário Jonathan, na hora da partida. Eu particularmente tenho experiência de ganhar pessoas para Jesus, de morrerem nos meus braços, aceitando Jesus. Preste a morte. No hospital, evangelizando o hospital, fazendo missões em hospitais. Pessoas aceitaram Jesus na hora da morte, talvez até em coma. A pessoa estava lá, eu disse, aperta minha mão, se você quer aceitar Jesus como Salvador. E isso não foi uma nem duas, foram tantas as vezes, e a pessoa apertava no coma, apertava minha mão muito forte, aceitando a Jesus como Salvador, e eu vou encontrar essas pessoas lá na glória, em nome de Jesus. E como que você é extremista ao ponto de olhar ali e dizer, não, esse daqui fez a vida toda aí. E quando eu falo de extremismo, missionário Jonathan, eu falo sobre o que está acontecendo muito nos púlpitos das igrejas, o domínio da vida social e da família dos membros. E há uma imposição de regras também, né, pastor? Tá aqui, você está lendo meu esboço? Você não lê meu esboço, não? Não estou lendo, não. Eu fiz o meu aqui, mas não está igual ao do senhor, não. A imposição de regras. As regras eu coloquei aqui como dogmas modernos, tá? Que isso aí? Não vai chegar o meu nesse nível nunca. Eu coloquei dogmas modernos para você ver que é o que está acontecendo, as regras. São imposições. Mas essas regras aí o senhor acha que é baseada em quê? Porque tem alguns que baseiam na Bíblia. Na Bíblia. Usam versículos isolados. Isso. Esporádicos, isolados. Para poder implementar e com uma certa exigência empurrar os liderados. Na verdade, é o que quando nós falamos sobre o assunto do extremismo religioso, nós temos o cuidado de não confundir com ativismo. Sim. Ativismo é aquilo que vem de atividade. O extremismo é aquilo que leva para algo extremo. Entendeu? É muito extremo. E quando você vê isso, os dogmas, as imposições, eu chamo de imposições humanas. Imposições humanas que nem mesmo eles cumprem. Lembra, quer ver uma coisa? Vou te falar um extremismo religioso no princípio da igreja, a igreja cristã no Brasil. Não cristã do Brasil, cristã no Brasil, que é o cristianismo, o movimento protestante. Você lembra que, talvez na tua época não, e pouco na minha época, mas eu lembro que os crentes, vou chamar de crente aqui, tá? Os crentes não tinham televisão em casa. Não podia ter televisão em casa. Antigamente não podia, né?
Isso é extremismo, né? Extremismo. Não podia ter televisão em casa. O crente não podia ir para a praia. A mulher não podia cortar o cabelo, por exemplo, também. Eu tenho um testemunho de uma irmã, que nós ganhamos ela para Jesus, eu tenho certeza que ela nos assiste hoje. Ela estava no ministério e o regimento interno daquele ministério, ela não podia pintar o cabelo. Uma irmã com cabelo grisalho, e ela não podia pintar o cabelo. Então ela não podia batizar porque ela tinha o cabelo pintado. Mas ela podia dizimar, ela podia dar oferta, entendeu? Mas batizar e fazer parte do rol de membro da igreja, ela não podia porque ela tinha o cabelo pintado. Aí me procuraram e eu disse, eu batizo essa irmã. Eu batizo ela e até hoje ela é serva de Deus. Eu batizei ela e até hoje ela é serva de Deus. Mas ela estava dentro de um extremismo desse, que não podia pintar o cabelo, não pode usar uma maquiagem, não podia usar, as irmãs usarem uma calça, tinha que usar saia. Cada igreja tem o seu costume. Não vou dizer doutrina, porque para mim doutrina é ensinamento da palavra de Deus, é costume. E com base bíblica. Quem se adapta aos costumes de uma certa denominação, amém, fica lá, se adapta lá, mas não julgue aqueles que não são adaptados àquele costume. Agora o senhor levou para um ponto bem amplo, eu acho, do extremismo, é que o país islâmico, ele ainda adere essas questões, igual cortar o cabelo, cobrir o rosto, cobrir... A cultura islâmica, isso, né? A cultura lá ainda é para esse lado extremista. Aqui a gente está trazendo de forma mais detalhada. Dentro da religião, né? Isso, dentro da religião do evangélico, brasileiro, protestante. Mas viveu isso década 80, 90, o Brasil viveu muito isso. Muito ainda, Igrejas históricas, viveu muito. Hoje não, hoje nós temos os churches, hoje nós temos as igrejas não mais conservadoras, mas mais liberais. Só que eu tenho cuidado. Quando eu falo de extremismo, missionário John, eu tenho cuidado de falar que existe o extremismo, que é aquilo que proíbe, e tem aquele extremismo que libera. O liberal e aquele que proíbe muita coisa. Então tem o liberal, tudo pode, tudo vale. Entendeu? Não, também é um extremo. E tem também o conservadorismo. Conservadorismo. Que é conservar o conceito bíblico, né, das coisas e a cultura bíblica. Então, o extremismo, só para não confundir, para o público não confundir, o ativismo com o conservadorismo com o extremismo. Porque isso, são coisas que aparentemente são iguais, mas elas se distinguem em pequenos detalhes. E se você for procurar, como tem alguns que gostam de chat GPT, gostam de ir no IA, procurar ali extremismo... Gemini. Procurar extremismo religioso, eles não vão achar o que nós estamos falando. Vai falar muito sobre a política, vai falar sobre o poder do Estado, que é extremo, que está trazendo para o meio cristão. Mas não vai ver, não vai ouvir, não vai assistir, não vai encontrar algo dessa natureza que nós estamos falando. Então, quando eu falo de extremismo religioso, missionário John, dentro das igrejas, de lideranças, eu falo sobre domínio social. Uma igreja domina a família, a igreja mandar na família de membros. A igreja mandar quem vai casar com quem, casamento arranjados. Entendeu? A igreja mandar nos relacionamentos, nos negócios, nas empresas de membros, mandar na vida financeira, até mesmo quando o membro vai mudar de cidade, precisa mudar de cidade porque talvez tenha uma promoção lá numa outra cidade, a igreja, o pastor tem que orar para ver se é de Deus aquele irmão ir lá para aquela cidade que o irmão foi promovido. Aí o pastor ora, vê na Bíblia e Deus não confirma, aí o irmão perde a oportunidade de crescimento numa empresa, de até congregar numa igreja, numa outra cidade, porque aquela cidade não tem aquela denominação, não pode ter a mudança do irmão. Isso é extremismo, cara. Extremismo. Extremismo pesado. É levar mais para um lado pessoal, acredito eu. Levar para um lado, assim, que a pessoa, porque ela aprendeu assim, então ela deve ensinar assim, ela parou, aí aborda aquela questão do fundamentalismo, porque um líder extremista, ele é um líder fundamentalista, a verdade dele é absoluta. E ele não pode ser refutado questionado por ninguém. Não pode ser questionado. Então tudo que ele fala é verdade, as pessoas não podem questionar ele. E eu até comentei com o senhor que eu postei um vídeo meu lá, e aí me chamaram de rebelde. Só que não é questão de rebeldia, irmão. Você, como cristão e como pessoa, tem o dever, eu não vou dizer como obrigação, mas
o seu papel é sim questionar o seu pastor com todo respeito, é tirar dúvidas, é pesquisar para você não ser enganado, porque o que tem de gente hoje em dia sendo enganada, pastor, isso é... Tá faltando a nossa geração é os crentes bereanos. Paulo, você está me assistindo? Você imagina comigo, Paulo, apóstolo Paulo, missionário dos gentios. Paulo foi para Bereia, pregar na Bereia, pregou uma mensagem poderosa, maravilhosa mensagem do apóstolo Paulo, mas os irmãos lá de Bereia disseram, vamos conferir se condiz com o que Cristo falou. Vamos conferir. O pastor Paulo pregou? Com o que quem falou? Apóstolo Paulo. Mas se o que Paulo pregou se condiz com o que quem falou? Cristo falou. Cristo, pastor. Aí... O que está faltando hoje? Está faltando as pessoas irem para a Bíblia. Porque o pastor Rodrigo falou é lei. Não, o pastor Rodrigo pode pregar algo que às vezes pode sair daquilo que é Bíblia. Às vezes na emoção, às vezes na falha humana pode acontecer. Só que eu, como pastor, eu preciso reconhecer que eu erro, que eu vou falhar, que como já errei muitas vezes, já falhei muitas vezes, mas o extremismo religioso leva para isso. Leva para o controle. Aí uma das coisas que eu vi, eu comentei com você no carro na vinda, é um testemunho, uma experiência. O irmão está lá numa congregação, numa denominação evangélica, está lá congregando com a sua esposa, servindo ao Senhor, mas de repente o irmão ele sente o desejo de ir congregar em outro ministério, em outra igreja, ter outro pastor, ter outra visão. E o irmão vai, mas a esposa do irmão não vai. A esposa não vai. A esposa continua no ministério antigo e fica. Ambos estão servindo a Deus. Ambos estão seguindo o seu ministério. É claro que o certo, ou pelo menos o que nós achamos correto, seria os dois se servirem juntos, né? Se andarem juntos. Só que quando esse irmão chega em certa denominação, porque a esposa não vai, o pastor daquela denominação diz assim, já que a tua esposa não veio com você, o melhor a ser feito é se divorciar. De jeito nenhum. Além de divorciar, depois já arruma até casamento pro irmão dentro da denominação. Para você ver como... Porque é uma gana por membros. É uma gana por membros. E eu vou dar uma palavra pesada aqui, tá? Bora. Eu gosto de polêmica. Vai. Uma palavra pesada para você que me assiste, para você que vai nos ver. Sabe, igreja não cresce tirando membros de outra igreja. Pescando no aquário do outro. Não, sabe o que é? Simplesmente muda de endereço. Muda de endereço. Quantas pessoas tentaram nos procurar para que nós abríssemos um ministério, para que nós começássemos um trabalho novo, para que as vidas que nós ganhamos pudessem estar conosco? Não. Não é minha visão. A minha visão não é tirar ninguém da igreja. A minha visão não é criar um ministério ou uma igreja tirando pessoas de outra igreja, que isso não é crescimento do reino. Sabe quando o reino de Deus cresce? O reino de Deus cresce quando o pecador aceita Jesus como Salvador. Sabe quando o reino de Deus cresce? Quando aquele que está desviado, ele volta para os caminhos de Jesus. Isso é crescimento sadio. Almas. Não é ir lá na igreja do pastor que sofreu tanto para ganhar uma alma, ir lá e arrancar de lá e levar... Não está ganhando, não. A igreja só está... Na verdade, aquela ali já foi ganhada. Já foi. Já foi ganhada. Né? Entendeu? E nunca foi minha visão, não é? Então, dentro desse assunto, missionário Jonathan, eu já vi tanta aberração no meio evangélico que é de se assustar. Hoje, como nós falamos antes, é mais fácil eu apontar o erro da igreja A, da igreja B. Lá na igreja A tem um ladrão. Lá na igreja B tem um adúltero, um prostituto. Mas na minha igreja não tem. A minha igreja ela é a melhor da cidade. Lá ninguém cai, lá ninguém peca. Não. Por que não assumir? Aí é melhor abafar o caso, manter a pessoa lá no púlpito da igreja, lá no altar, criar situações para continuar com a pessoa até na frente de uma obra. Poder tentar encobrir. Mas esquece também, né, pastor? Esquece que a Bíblia fala que não há nada encoberto que há de se revelar. Então, tudo que
é escondido, entre aspas, dos homens aqui, o próprio Deus vê, e uma hora há de se revelar. Uma hora pode ser aqui ou não, mas lá em Vai cima ser o escrutínio divino. Né? vai acontecer. Vai acontecer, vai ser revelado. O extremismo, pastor, religioso, ele também, o líder, ele consegue ser extremista por causa da falta de diálogo. Mas por que o líder ele não traz esse diálogo? Porque o diálogo ele traz crescimento. E o líder extremista, ele não quer dialogar. O senhor acha que é por quais situações? Uma das coisas, Mr. Jonathan, o diálogo que traz crescimento, que você falou. Traz o crescimento. Traz o crescimento do membro, do ministério, da igreja, levar assuntos para diálogo dentro da igreja, para até mesmo um debate dentro da igreja. Uma reunião, para um crescimento ministerial. Mas não, o maior problema hoje é que a palavra de muitos líderes é lei. Ele não muda. Extremismo. Ele não muda, é lei. O que vale é a palavra dele. É um comportamento extremamente radical. Radical. É essa palavra que eu queria ter falado antes. Que existe o extremismo radical e o liberal. Lembra que eu falei no carro sobre isso? Então, o radicalismo é porque o líder é absoluto. O líder, ele... Tem um negócio que eu escrevi aqui, que depois que eu passei para cá, você vai dar risada. Eu vou entrar depois. Quando o líder, ele se torna absoluto. Eu vou até falar, posso falar agora? Pode, entendeu? Bora, pastor. Uma liderança extremista se julga superior. Escute isso. Superior. Por dizer que é o único que ouve a voz de Deus. Aí eu coloquei entre parênteses aqui no meu esboço, o oráculo de Deus. A água só jorra por ele? Só por ele. Deus não fala com mais ninguém na terra. Não. Deus não fala com mais... Deus definiu ele como o único homem, ela como a única mulher de Deus na terra e mais ninguém. É igual aquele cara, esse tipo de líder, então, é igual aquele cara que ele fala que é Jesus. Tem um cara no Brasil que ele fala que ele é Jesus. Tem o Henri Cristo. Olha, pastor, não pode falar o nome. Não, eu falo. Esse aí dá pra falar porque ele é pessoa pública. Mas é isso, é só ele. Deus não fala por mais ninguém, a ponto que não ouve mais ninguém. Só vem por ele a revelação. Não, a revelação só vem por uma única pessoa. As maiores seitas, escute o que eu vou falar para você, as maiores seitas mundiais se deram por um líder que ele se autodenominou único, como aquele que Deus só fala por ele. As maiores seitas mundiais, heresias, vem disso. Mas eu acredito que uma igreja, um ministério, que o líder ele age dessa forma, para mim, ela já é uma seita. Porque se está levando para um lado extremista, de que só o líder, só aquele que tem o poder, né, de Deus, na palavra, na unção, no chamado, somente ele tem aquilo ali, então para mim já é uma seita. Mais ninguém, é só ele ou ela. Porque então na igreja não vai se levantar pregadores melhores do que ele. Não. Até mesmo louvorista, porque tem líder que louva e prega, né? Isso pode muito bem nas igrejas, é até bom. Mas se somente ele tem esses critérios, esses requisitos, para mim já é uma seita. É o maior problema. Ninguém mais presta para o líder extremista. Pastor, se ele é um líder no Brasil, pastor no Brasil, nenhum outro pastor no Brasil... ministério nem se fala. Não. O pastor... tem um pastor lá na Bahia que é benção, ele não presta, é exaltado. O outro lá no sul do país, ele tem um ministério abençoado, ganhando almas, mas não presta, não é homem de Deus. O outro está lá com uma igreja com 10, 15, 20, 30 mil membros, não presta, porque só aquele líder, ele é o oráculo de Deus. Aquela líder é o oráculo de Deus, porque Deus só fala através dele, através dela. Não, irmãos. Que ele carrega uma certeza absoluta com ele, né? Não aceita ser questionado, refutado por ninguém, não aceita opinião, entendeu? Não aceita opinião. A palavra dele está sobre até a Bíblia Sagrada, porque muda até a Bíblia Sagrada. Muda, como eu te falei, muda a Bíblia Sagrada, e o maior problema, o missionário John, um dos problemas que eu vejo, é que está pregando heresia, cara. Está pregando heresia no púlpito, coisa que não está na Bíblia, e está lá um monte de gente dando glória a Deus, aleluia, e falando língua estranha, cara. Está pregando heresia, você está me assistindo, não dá glória a Deus e aleluia se não está na Bíblia, gente.
Tira uma revelação de trás da orelha, tira uma visão de barriga cheia, comeu feijoada, teve uma visão, aí vai para o púlpito e prega aquela visão, e os membros estão lá dando glória a Deus, aleluia, falando língua estranha, chorando, porque é aquele líder que está falando. Você quer ver uma coisa? Digamos que você vai para a igreja desse líder, e você vai lá e prega uma mensagem gloriosa. Gloriosa, Deus te usa profundamente. Profundamente. Só que ninguém vai dar glória a Deus. Ninguém vai dar aleluia. Ninguém vai falar língua estranha. Mas porque o homem mais santo, o grande líder, a mulher mais santa, a grande líder, está chegando hoje na igreja e vai lá e prega a mesma mensagem que você pregou, no mesmo contexto que você pregou, com as mesmas palavras que você pregou, todo mundo vai dar glória a Deus e aleluia, vai falar língua estranha, vai rodar, vai pular, porque eles têm, a igreja, ela projeta muito uma fé baseada na experiência de outras pessoas. E o extremismo religioso, pastor, ele mata o ministério do pregador, porque, por exemplo, o líder, ele prega, ele é o que tem a unção e a palavra, né? A autoridade só sai por ele. Então, se levanta outro pregador que aparentemente tem uma desenvoltura melhor do que a dele, porque não tem jeito. A gente tem esse termômetro de que esse daqui foi ruim, de que esse daqui foi bom. A gente não pode nós escolhemos que nós vamos ouvir, né? Exatamente. Nós escolhemos. E a gente eu não vou no culto hoje porque não gosto da mensagem daquele pregador. A gente tem isso. Não, se o irmão falar que não tem, mentira, porque tem. Tem, irmão. A gente tem isso. Mas o líder, quando ele é extremista e ele vê um pregador que tem um conteúdo, né, de mensagem melhor do que o dele, ele mata o ministério desse pregador, ainda mais se for do ministério dele. Mata. Não mata? Não pode, não vou dizer crescer mais, cara. Particularmente eu pensaria assim. Porque não pode crescer, não pode se desenvolver mais do que ele. Não, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo não seria maior que Gamaliel. Paulo não seria maior. Gamaliel era o maior sábio do judaísmo da época. Paulo aprendeu aos pés dele. Então, qual seria a honra para um líder? É sair da direção dele alguém que desenvolveu um ministério glorioso também. Que honra para um líder saber que ele consagrou um pastor, um missionário, um evangelista, que saiu debaixo das mãos dele, da liderança dele, para pregar para as nações. Que ele foi tutor. Que honra! Ele poder um dia ver um estádio cheio de pessoas e aquele menino, aquela evangelista que ele treinou, que ele ensinou. Eu particularmente, eu penso assim, eu vou falar que eu tive o prazer, a honra de ganhar você para Jesus, de batizar você, e hoje saber que você está pregando em tantas igrejas, eu fico alegre. Eu fico alegre e não vou ter inveja, e se um dia Deus te levar para as nações, eu vou dizer assim, graças a Deus, eu não fui para as nações, mas alguém que Deus me usou, foi para as nações. E foi uma honra para mim. Que alegria. Aprender com o senhor. Então, que alegria para um líder. Mas, dentro da pergunta que você fez, o líder extremista, ele não aceita isso. Não aceita. Ele não aceita. O pregador não pode crescer mais. Não pode. Se estiver indo pregar em outros ministérios, em outras igrejas. Não. Ele que tem que receber os convites, ele que tem que ser convidado, que tem que estar a par ali desse ministério missionário. Ele não pode outro não. Outro não pode, porque não pode. Senão vai aparecer. Porque, na verdade, aí ele já está levando na contramão, o nosso podcast é na contramão, mas ele já está levando na contramão da palavra, porque Jesus diz, convém que... o Evangelho diz, convém que ele cresça e eu diminua. O líder extremista quer crescer e diminuir o outro. É isso, é o nome dele que vale, não o nome de Jesus. Tem que aparecer de qualquer jeito. Não o nome. O que me revolta muitas vezes é saber grandes ministérios, com homens de Deus, cara. Homens de Deus. Mas o culto na segunda-feira, às vezes é um culto com menos pessoas. É um menor culto, às vezes um culto de oração, um culto de intercessão. Aí poucas pessoas vão no culto. O culto da quarta-feira, talvez, vai ser o culto do pregador da casa. Poucas pessoas vão. Mas, de repente, é porque vai vir o fulano de tal, talvez o líder, talvez o homem da revelação, a mulher da revelação, a igreja vai encher. Será que não é uma idolatria evangélica hoje isso? Sim.
É extremismo. Eu me esqueci o nome agora, mas é quando o homem ele toma o lugar de Deus. A antropologia, A antropologia fala sobre isso. É. Então, tipo assim, o homem ele começa a tomar o O homem é o espaço, centro. o centro no lugar de Deus. Tudo é pro homem, aí tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu me inclino, eu me rendo aos pés do homem. Aí eu tô trocando a posição, tô tirando Deus e incluindo o homem. Extremismo. O extremismo. E quando nós falamos, missionário Jonathan, tem um conceito aqui, que eu coloquei, sobre os dogmas modernos que você falou. Os dogmas modernos é o que pode e o que não pode. Mas quem dita essas regras são as lideranças. E elas ditam essas regras. Tem um evento evangélico na cidade, os membros daquela igreja não podem ir porque o líder disse, se forem, vão estar debaixo de maldição. É extremismo. Extremismo religioso. Eu já vi líderes, eles falarem para membros não irem nem em casamentos em outras denominações. É extremismo religioso. Então são dogmas que são dogmas modernos. E tudo isso é para manter as pessoas, aquele controle extremista da vida das pessoas. Quer ver um exemplo de extremismo? É controlar a vida digital das pessoas. Você posta, talvez, uma frase no teu Instagram, e alguém vai lá e mostra pro líder, olha lá o que o Jonathan postou. Ele vai pro púlpito. E em vez de pregar a palavra, porque o púlpito é lugar de pregar a palavra, não é lugar de indireta. O púlpito é lugar de anunciar Jesus Cristo. Eu gosto muito de Atos 8, que eu vejo um jovem chamado Filipe, o evangelista, que ele anunciava Cristo. E os demônios saíam, os enfermos eram curados. Cidades inteiras eram ganhas para Cristo, porque ele pregava sobre Jesus. Mas os líderes hoje sobem pro altar. E no altar eles dão indiretas. Indiretas porque membros saíram da sua congregação. E muitas das indiretas matam, né? Matam. Indiretas porque talvez o irmão colocou uma frase de um outro pregador no Instagram dele. Não pode de outro pregador, tem que ser só a frase dele. Só contra o que eu ensino, contra o que eu prego. Tá, sendo que o do pregador também está baseado nas escrituras. Baseado. Tem homens de Deus nesse Brasil. Muitos. Tem homens de Deus que tem um ministério sadio, um ministério abençoado. Não é perfeito não, gente. A igreja, vou trazer uma palavra aqui. A igreja não é perfeita. A igreja é pessoas. A igreja noiva é perfeita. Mas a igreja é pessoas não. A igreja noiva é o espiritual. Mas a igreja pessoas são todos os que vão estar dentro de denominações, são pessoas falhas. Mas é porque a gente, como cristão, e até mesmo carregando, às vezes, uma pitada de extremismo. Carregamos, de vez em quando mesmo. Carrega. A gente traz uma fé sem amor. E fé sem amor não brota da palavra. A fé sem amor, ela não brota do evangelho. Você falou um negócio interessante, continua. Pode continuar. Porque o evangelho, ele tem que brotar com amor, e com amor com muita força. Mas os púlpitos estão destilando ódio. Aí já tá fora. Maldição em cima de púlpito. Já tá fora. Amaldiçoando pessoas. Você que está em uma denominação, está em uma concentração de cristãos, em que o líder ele sobe no púlpito e lança maldições sobre pessoas, sai daí. Não pode uma fonte dar 2 tipos de água. Não pode. Prega tanto amor, é a igreja do amor. Mas na hora de segunda até sábado, amor. Aí no domingo, indiretas, maldições. E outra coisa, aí prega tanto amor. Que amor é esse? Que amor é esse que não se preocupa em uma família, um grupo de pessoas saírem da igreja? Não se preocupa para onde vão, se vão para o mundo, se vai voltar para a idolatria. Que amor é esse? Que tanto prega. Às vezes não tem amor nem para os próprios da própria casa. Não tem preocupação com a alma, de não, fato, né? Não tem preocupação com a alma. Para qual lado que a alma está indo? Você sabe qual que é um pensamento que eu tenho? O pensamento que eu tenho é assim. Se a pessoa está no ministério, e ela está bem ali, mas de repente ela tem um chamado de Deus para ir para outro lugar. Rapaz, não pode ir para o mundo. Não pode ir para o mundo, não pode voltar para os vícios, não pode voltar para a idolatria, não pode voltar para a carnalidade. Mas se está indo para outro ministério, vai servir a Jesus, vai estar adorando a Jesus, não tem um céu para cada igreja. Existe um céu para a igreja de Jesus. E essa igreja, ela está espalhada por todo mundo. Tem lugares que tem grandes templos, mas tem lugares que não tem nem templo, nem cadeira. As pessoas se assentam em bancos improvisados, na relva. Tem igrejas que tem uma magnitude tão grande que tem refeitório, cafeteria, parece um shopping. Mas você vai em lugares que as igrejas elas não têm essa beleza material e física, mas tem uma beleza espiritual. Às vezes não tem um instrumento, mas as pessoas adoram com uma adoração lá do seu âmago. Entendeu? Então, matam pessoas. Mas a igreja é a igreja do amor. Mas quando alguém sai dessa igreja do amor, vira a igreja do ódio. Porque são impetradas maldições sobre essas pessoas. E isso eu não falo, o pastor Rodrigo está lançando em rosto, está jogando em direto, não. É todo dia isso nas igrejas. É todo o Brasil. Todo o Brasil e fora do Brasil. Não pode uma igreja dizer que prega o amor e em cima do púlpito levar os membros a um extremismo do ódio. De fazer os membros virarem a cara, fazerem os membros deletarem do Instagram, do WhatsApp. E falando de Instagram e WhatsApp, o que tem que fazer? Seguir, compartilhar e comentar. Não esquece não. Segue aí, curte nosso conteúdo, interage com a gente. Se inscreve no canal do YouTube, o link tá lá na página do Instagram. E daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio daquele... Top. Vamos fazer um sorteio aí. Alguém me deu uma ideia de sortear um... 1 milhão? Não, 1 milhão, rapaz. Tá doido. E aí, Mega Sena, pastor? Não. Talvez até um jantar no restaurante chique da cidade. E uma pizza. Nosso pizzaria, rodízio, entendeu? Pra A gente casal, gosta de comer, cara. Pra casal. Vamos sortear um casal, né? Pra A gente casal. gosta de comer, então quem vai querer ganhar? Vai ser bacana, hein? Se alguém ganhar lá no restaurante chique da cidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre casamento aqui também, né, pastor? Vai ter. Daqui a Pode pouco ser casamento, vai ter família. Família. Nós vamos falar sobre a formação de uma família sadia na igreja. Entendeu? Tudo isso. Filhos que têm prazer de estar na igreja. Entendeu? Igrejas sadias. Existe igrejas sadias. Que você vai ao culto e sai de lá alegre. O pior é quando você vai a um culto e sai de lá pior do que entrou. Pior do que entrou. Já aconteceu comigo, pastor. Acontece. Vou falar a verdade, já aconteceu. De eu ir no culto e a expectativa, porque a gente cria, de você sair de lá melhorado, mas quando você entra, você sai pior do que entrou. Isso são muitas pessoas. E ali você fica... E o pior é que as pessoas nunca mais querem voltar. Vão, porque às vezes não tem outro lugar pra ir. São pessoas novas na fé. Porque não conhecem outros lugares. Existem igrejas abençoadas. Talvez não é aquela grande igreja, talvez é uma igreja pequena do teu bairro. Talvez é uma igreja que está ali, você nunca deu atenção para aquele pastor, que às vezes está lá sozinho, com o microfone na igreja. Passa lá um dia, passa e adora o Senhor com ele para você ver como você vai sair de lá abençoado. Entendeu? Então nós estamos nesse tema. O podcast é podcast na contramão. E o tema é extremismo religioso. Quando você vê, uma das coisas que eu quero tratar também sobre extremismo é revelações pessoais para manter as pessoas debaixo de um jugo extremista. E o pior
É que um grande número de pessoas estão gritando, falando em línguas, como sinal de aceitação. O líder, aquele pregador, ele gosta de entregar uma revelação pessoal, sabe? Porque ele conhece às vezes a vida da pessoa. Veio uma palavra na minha mente aqui agora, autoritarismo. Às vezes a revelação, ela vem acompanhada de um autoritarismo. Você já viu quando a pessoa ela muda o temperamento para poder entregar algo para alguém? Porque para mim é o seguinte, o Espírito Santo de Deus ele traz pra gente os dons. E um dos dons que ele traz é o espírito de mansidão. Então quando a revelação, o Espírito Santo traz pra gente a revelação, ele traz de forma muito mansa. Mas o autoritarismo que tem no líder extremista, ele vem com a revelação de forma totalmente autoritária. De forma de querer impor aquilo ali, de uma certa forma, surreal. Muito Verdade. nada a ver. E eu tô preparado nisso, eu tô preparado pros haters. Tô preparado pra. Vamos me chamar de desigrejado, vamos me chamar de rebelde. Eu fui rebelde essa semana. Vamos me chamar de na contramão, como já me chamaram. Na realidade, eu tô aqui pra abrir a mente das pessoas. Você está numa igreja sadia, continua nela. Entendeu? Dentro do esboço está aqui como agir. Você está em uma igreja sadia, continua. Ela não é perfeita, não. Ela tem problemas, ela tem falhas. Mas se você está em uma igreja que está te fazendo mal, as mensagens que estão sendo pregadas não são mais cristocêntricas. São ataques diretos em cima de púlpitos. Não é mais nem direta, não. É diretas mesmo. Ensinamentos baseados em suas próprias verdades. Não tem mais nada de bíblico naquilo ali. A Bíblia já está passando bem distante desses. Não, há uma falta de Bíblia nas igrejas hoje. Sim. Há uma falta de palavra. A palavra de Deus, ela é tão... Eu fico maravilhado com o que aconteceu com Jesus. Você quer ver o que aconteceu? A liderança judaica, Anás, Caifás, o Sinédrio, eles eram extremistas. Eu vou dizer assim, extremamente extremistas. Uhum. Porque eles eram os ditadores da lei, porém eles não guardavam a lei. Coavam o mosquito e deixavam passar o camelo, né? Mas eles ficaram tão irados ao verem que um carpinteiro de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, ele ia pra relva, pro monte, pra beira-mar. Eu imagino Anás, Caifás chegando no sábado pro culto de manhã, pra cerimônia, e ninguém vinha pra assistir os cultos de Anás e Caifás. E eles perguntavam, aonde está o povo? Cadê os homens e mulheres que vêm pra ouvir a liturgia do dia de sábado? Aonde estão? Estão lá na relva, seguindo o carpinteiro. Estão lá no Monte das Oliveiras ouvindo um pregador que prega sobre as bem-aventuranças. A maior ira de Anás e Caifás é que a humildade de Jesus, a humildade, ele pregava com tanto amor que ninguém resistia àquela mensagem. Era tão cativante que as pessoas não queriam mais ir embora. Os fariseus, que eram os líderes extremistas ficavam... Pra acusar, pra morrer. Eles iam até o culto de Jesus pra ver se achavam alguma coisa errada. Mas não apontar o erro. Porque o extremista só olha pro erro. Só olha pro erro. Ele não olha pros acertos. E Jesus ele pregava com tanto amor que as almas não queriam ir embora. Você lembra da multiplicação de pães e peixes? Não queriam mais ir embora, queriam ficar ouvindo Jesus. Se você é um líder que as pessoas estão saindo, é porque você está deixando de aprender com Jesus. Você está deixando de pregar como Jesus pregou, de ensinar como Jesus ensinou. Não está trazendo alimento para sustentar. Né? E hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão feridas, machucadas. Tem pessoas que não querem mais saber de igreja, missionário Jota. Tem pessoas que não querem mais nem... Tem pastores, você pastor está me ouvindo, pode mandar mensagem, pode me chamar no privado. Você está me ouvindo aí, manda aí no Instagram do podcast que você está ferido, está machucado, não tem mais vontade de voltar para a igreja, porque você foi excluído, abandonado. Ainda há uma esperança, vem, nos procura. Não, nós vamos tentar te orientar a voltar ao teu ministério. Tem tanta alma, tem tanta gente, missionário Jota, ligando pro púlpito. Púlpito. Para estar ali, né? Para estar no púlpito. E as ruas estão precisando de pregadores. As ruas. João Batista, né? As ruas estão precisando, tem jovens nos vícios. E está esperando você ir lá pregar. Não precisa de um púlpito. Eu falei pra você que hoje o maior campo missionário está aqui na internet. Eu fui criticado porque eu falei que eu ia pregar na internet, que falaram que eu não ia mais estar na igreja. Eu nunca falei que não precisa de igreja, tá? Nunca falei. Você precisa congregar, ter um pastor, alguém que vai te orientar, alguém que vai cuidar da tua alma, não matar a tua alma. Eu nunca falei que você não precisa ceiar, você precisa congregar. Mas nós estamos usando esse meio. Eu acredito que se Paulo tivesse a oportunidade de um podcast, ele ia usar. Ele ia usar. E ele ia receber muito convite, hein? Muito convite. O maior pregador, depois de Jesus, da atualidade. Como agir, missionário? É Paulo. Como agir? Pastor, diante de tanto extremismo. Eu acredito que o líder extremista ele não está disposto ao diálogo, mas ele deve ser convocado para esse diálogo, primeiramente. A primeira ação, para poder... Mas eles são donos da igreja. Então, é aí que tá. A igreja não é de Jesus, a igreja é do líder. Do líder. O líder, ele manda na igreja. Manda. Já saiu daquela palavra que o dono da igreja é Deus. Não é mais Deus. O dono da igreja é ele. Ele faz o que quer com a igreja. Então não é mais Deus. Por exemplo, se outra pessoa chegar ali na igreja, no período de culto, e tomar atitude de iniciar o culto, porque já deu 7h30, ninguém iniciou ainda, o líder extremista, ele vai chegar naquela pessoa e vai arrebentar. Você quer ver? Porque não pode. Ele tem que iniciar ele. Eu conheço um fato de um pastor que estava em uma igreja, abençoadíssima, ganhando alma, fazendo missão, às vezes gastando a vida dele na igreja. Aí, esse pastor teve um irmão que saiu da igreja dele, saiu da denominação. Só que esse pastor continuou amigo desse irmão que saiu. Continuou frequentando a casa do irmão que saiu, continuou ligando, conversando, tendo amizade, que amizade é bênção. Mas porque o irmão saiu, a igreja mandou, a liderança mandou que se cortasse o relacionamento. O irmão não cortou o relacionamento. Sabe o que fizeram com esse irmão? Tiraram ele da congregação que estava abençoada e mandaram lá pro fim do mundo. E acabou de matar a alma do irmão. Não, ainda não matou porque o irmão ainda não abriu os olhos. Isso aí é extremamente e ainda falo que se o irmão um dia sair, se ele teve uma enfermidade, uma mulher teve uma enfermidade, vai voltar. Já viu isso? Olha o ponto do extremismo que chega, que lança uma maldição sobre a pessoa. Talvez a pessoa ela passou por uma enfermidade grave. Aí se a pessoa tomar a iniciativa, não, eu quero ser abençoado e congregar em outro lugar. Porque eu tô vendo pessoas tomando decisão mesmo. Decisão. Tem medo. Eu já fui procurado por tantos pastores que estão descontentes no seu ministério, mas não tomam decisão. Ficam sofrendo, apanhando, sendo expostos diante de multidões e não tomam decisão. Por causa de cargo, por causa de posição. Mas é o status, pastor. O homem, ele adere muito isso pra vida. Do que adianta estar à frente de uma obra caído? Se importa muito mais com a imagem do que com a alma. Que a alma do cara tá ali ferida, tá arrebentada, mas ele precisa manter aquela postura, aquele posicionamento de líder, né, intacto, do que tomar uma decisão e se afastar. Não, peraí.
para mim, sobre esse julgo, porque é um julgo. Jesus disse que o julgo dele é totalmente diferente de um julgo extremista, mas ele prefere manter a posição, o status, a capa, porque uma pessoa, quando ela está debaixo de um líder extremista, mas que ela também toma uma posição de líder, ela está ali para manter uma capa. Não só a dele, mas também a do líder que está sobre ele. Isso tem muitos lugares. Tem muitos líderes que estão feridos, pastores, homens de Deus, que estão ali arrastando em uma igreja, sofrendo e não larga. Tá morrendo espiritualmente, mas não larga. Não sai, não toma uma decisão para viver o novo de Deus. Deus tem algo novo. É uma decisão difícil, mas é muito difícil. É necessária. Porque não envolve só, pastor, uma pessoa. Envolve famílias. Envolve famílias. Às vezes é famílias. Porque tem pessoas que por trás de uma família tem outra família. Tem. A família não termina. E é nesse tempo que nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Como agir? É procurar uma igreja saudável, procurar um líder bíblico, procurar um intelectual, ou procurar um líder que pregue amor, ensine amor e demonstre mesmo amor, porque hoje, às vezes, o líder não ama nem a própria família. Não está nem preocupado se a família está sendo salva. Não ama nem os próprios filhos. Não ama nem a Bíblia diz assim, a própria Bíblia fala que primeiro você tem que ter cuidado dos domésticos da fé. Você precisa ter cuidado daqueles da tua família. Já pensou? Você, eu vou ganhar multidão de vidas e eu perder a minha família, cara? Minha família ir pro inferno, porque eu quis ser um líder. E que amor é esse que eu preguei para tanta gente e a minha casa não é salva? Minhas filhas não são salvas. Você é um líder e teus filhos estão indo para onde? Para onde está indo a tua família? É isso que nós precisamos observar hoje. E nós estamos falando disso mesmo, é polêmico. Muita gente não quer tratar desse assunto, não quer falar, mas existem igrejas sadias, existem homens de Deus, existem pessoas que vão cuidar da tua alma. Pastor, o líder extremista, ele sempre vai ter com ele de que ele é assim e ele sempre vai ser assim. Mas eu acredito que ele não começou o ministério, porque todo mundo tem um começo. Ninguém é grande da noite pro dia e também ninguém é pequeno. Começou bem, né? Exatamente. Mas ele carrega com ele de que ele se tornou assim e hoje ele vai sempre carregar aquilo pelo resto da vida, porque ele é fundamentalista. Não adianta. Pra ele, tá ali escrito, é aquilo ali, ele assim embaixo, acabou. Mas tá escrito aonde? Na Bíblia. Tá escrito na Bíblia ou tá escrito? Ele tira da Bíblia, pastor. Ele vai tirar da Bíblia? Ele tira da Bíblia e aquilo ali acabou. Vira lei. Mas eu te falo uma coisa. Isso que eu queria que você explicasse. Mas ele distorce. Ele distorce pro lado que satisfaz o que ele tem dentro. Pro lado que, porque a gente é tendencioso a isso. A fazer de acordo com o que está satisfazendo e concordando com o que a gente é formado. Com o que a gente é formado. E o líder, quando ele é extremista, ele só vai nessa linha de viés. Só nesse viés. Ele para ali. Porque aquilo ali pra ele já deu. Entendi. Já deu. E isso tem muito. Não julgueis. Mas ele julga. Parou ali. Não pode julgar. Mas ele pode. Às vezes nem ele. Ele só usa de misericórdia. Aí eu tenho um cara, uma vez que ele falou o seguinte, a misericórdia em excesso, ela não faz bem. Na verdade, nada em excesso faz bem. Nada em excesso. Então, se eu perdoo demais, não é bom. Se eu julgo demais, também não é bom. Se eu sou misericordioso demais, não é bom. Por isso que Jesus, a Bíblia diz, há um mediador entre Deus e o homem. Quem? Cristo. Porque ele sabe a medida certa em cada situação. É equilíbrio. Então, nós já estamos caminhando para o fim desse podcast. E novidades estão chegando, é bênção. Pastor, você vai sempre pregar sobre esses assuntos? Nós vamos entrar em assuntos que vai nos levar para contramão. Não tem como esgotar nenhum assunto. Não esgota. Tem tanta coisa acontecendo na igreja brasileira, na igreja fora do Brasil, e nós estamos preocupados com o juiz de fora. Nós estamos preocupados com aqueles que nos assistem. Pastores abençoados vão estar aqui compartilhando as suas experiências. O nosso podcast não é de uma denominação. Nosso podcast, ele é um propósito de Deus, é pro reino. E o reino é maior do que uma denominação. É uma das frases que eu sempre falei, o reino é maior do que uma denominação. O reino, ele se movimenta. E as pessoas estão agindo através do reino de Deus e pelo reino de Deus. Mas esse podcast, ele vai tratar de assuntos polêmicos. Vai tratar. Tem pastores caídos em cima do púlpito. Pastores caídos no estado de João. Por causa do extremismo religioso, mas porque ele está caído, mas mantém a posição que você falou. Mantém a posição, porque é um status, uma capa, e está ferido. Tem que ser tratado. O pecador, aquele que caiu, ele precisa ser tratado, ele não pode ficar à frente. Ele precisa ser tratado e pode voltar ao plano de Deus, ao pastorado. Ele não vai ser isolado. Não, diferente, tem que ser tratado. É diferente. Isolar é diferente de tratar. O tratamento vai ser ali no meio de todos, com todos. O evangelho ele não afasta. Não, ele atrai, ele aproxima. Então o líder, ele errou. Mas há um tratamento. Então nós estamos já nesse fim desse podcast na contramão. E eu quero que você, mais uma vez, procure aí as nossas mídias sociais, o nosso YouTube, se inscreva no nosso YouTube. Se inscreva mesmo, aperte o sininho ali e seja um questionador também. Manda pergunta, daqui a pouco você vai mandar pergunta, manda pedido de oração, conta uma experiência que nós estávamos contando aqui no podcast. Você que já passou por algum extremismo religioso, você que está me assistindo esse podcast, você já foi ferido dentro de uma denominação evangélica, está frustrado, talvez você, por se posicionar, foi isolado. Manda uma mensagem para nós aí, manda uma mensagem no nosso podcast, no nosso Instagram, pode ir até no YouTube, manda uma mensagem e nós vamos te atender com tanto carinho. Conta a tua experiência, conta do que você passou, o que você viveu, porque eu sei que eu não estou falando de algo que não está acontecendo. Isso está acontecendo todos os dias, no Brasil e fora do Brasil. Então, há ainda uma esperança para você pode voltar a buscar o Senhor com tanto afinco, com vibrar de novo na presença de Deus. É isso aí. Gente, muito obrigado. Não esquece mais uma vez, a gente tem que ser chato com isso, né? Tem que ser. Nós queremos alcançar mais número de pessoas. A gente quer alcançar pra gente poder aumentar o nível aqui do negócio. Manda pro Brasil, pra fora do Brasil. Não, compartilha com aquele seu amigo lá de Portugal, com aquele seu amigo da Itália, da Alemanha, que eu sei que você tem. Então, vamos lá, curte aí, compartilha, comenta, interage com a gente, manda sua pergunta, seu questionamento, a sua dúvida, porque se você não tem dúvida, meu irmão, você vai participar de um líder extremista aí, em qualquer momento, pode ter certeza. Vamos lá. Vamos lá. Pai de justiça, Deus da verdade. Uma vez mais apresentamos esse podcast em tuas mãos e clamamos por cura, por milagres, por libertações. Que o Senhor visite os lares daqueles que nos assistem. Que
Que o Senhor traga providência, Pai, abra as portas, multiplica as bênçãos e que vidas venham testemunhar de milagres. Seja curado onde você estiver. Seja curado. Essa enfermidade não tem poder de aumentar. Essa enfermidade não tem poder de progredir. Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus, seja a tua casa, seja a tua vida abençoada e você venha testemunhar de vitória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? E amém, Jesus. Amém.